Fala galera, começando aqui mais um episódio do DeltaCast, seu programa de assuntos policiais, comigo, Gabriel Fonseca, com o meu co-host aqui, Daniel Buchmiller, nós dois delegados da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Estamos aqui com uma visita ilustre, um convidado ilustre, colega nosso, amigo aqui da carreira na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o delegado de polícia Flávio Grossi. Olha, vai ter história aqui para contar. Demais. Presidiu aí investigações de repercussão nacional, só para dar o gostinho, caso envolvendo ali a tentativa de homicídio envolvendo a Ana Hickman, o caso da cervejaria Baker, tudo foi com o doutor Flávio Grossi. Ele vai falar um pouquinho disso pra gente e, obviamente, outros assuntos, né não, Daniel? É isso aí, pra gente conhecer um pouco mais a vida do Dr. Flávio, a carreira dele, por onde ele passou, porque os ouvintes gostam de ver, né, a nossa vida pessoal, quem é a pessoa por trás daquele distintivo, né? E para ver que todos nós somos gente como a gente, Exato. A experiência, até o importante, ver a trajetória, porque muitos que estão ouvindo, às vezes, têm um desejo de ser delegado. E pode se identificar com a história, né? Exatamente, a sua trajetória toda, a passagem pelas Forças Armadas até virar delegado, que ele vai contar. E é isso aí, com a palavra, nosso grande amigo, Dr. Flávio Grossi. Senhores, primeiro agradecer o convite, fico muito feliz de conversar com vocês, para as pessoas entenderem realmente como a gente chegou nesse ponto, né? Às vezes as pessoas conseguem enxergar os eventos que a gente realizou, tudo que aconteceu, mas não entendem como a gente chegou ali. E, por outro ponto, fico muito feliz também de encontrar os nobres colegas, né, que me elogiaram aí, mas eu conheço o trabalho de vocês também, sei que vocês têm casos tão interessantes quanto esse que o Gabriel citou. Mas vamos embora, vamos dar um pouquinho aí de conhecimento pro pessoal e vamos entender como é que a gente chegou nessa carreira, né? Então, diz pra gente então, Flávio, quem é o Flávio Grossi, por que você escolheu direito, a escolha para a carreira de delegado de polícia, você teve aí um período também nas Forças Armadas. Traz pra gente esse panorama. Gabriel, eu sou belo-horizontino, nasci em Belo Horizonte. Tamo junto. E a gente provavelmente se encontrou em algum momento no tempo aqui em Belo Horizonte, com certeza, né? Nasci no Gutierrez, estudei na Cidade de Jardim, no Lourdes, né? Fiz faculdade no Lourdes. E sempre tive vontade de ser policial. Eu tinha vontade de ser policial. Ainda a gente não sabia o que era. Se era um investigador, se era um policial militar. Eu queria ser policial. E aí acaba que a carreira de Direito, ela é ampla, né? A Faculdade de Direito dá uma possibilidade muito grande mesmo. Para vocês entenderem, já adiantando, eu fui oficial das Forças Armadas da especialidade do serviço jurídico. Eu fui um oficial bacharel em Direito que atuava com funções similares a que eu atuo hoje, investigativas, mas olha que extremamente interessante, eu era uma espécie de procurador também. Eu não sabia disso. Ao mesmo tempo que eu investigava criminalmente ou investigações administrativas, né? Eu realizava também defesas judiciais em mandado de segurança, em ações ordinárias para apoiar a AGU, né? Fazia a peça preparatória para a AGU, em HC, fazia toda essa espécie de trabalho. E vindo aí da carreira jurídica, direito, né? Então, assim, por isso que eu escolhi o direito. Consegui enxergar no direito que eu teria uma grande possibilidade de ser o que eu de fato queria ser. Tem uma brincadeira que o pessoal fazia na faculdade de Direito que era assim, você namora com direito penal, você casa com direito comercial, com direito civil, empresarial, né? Hoje nem fala mais isso, né? Eu tive a sorte de namorar com direito penal, que era o que eu realmente gostava, já com aquele lado policial, e casei com direito penal, tive a sorte de casar com direito penal. Me formei em 2007, na UniBH, quando a escola era ali no Lourdes. Meu pai estudou ali. Às vezes você pode ter sido colega do meu pai. Pô, meu pai estudou ali. Mas ele fez comunicação lá, né? Ah, mas ali era só direito. Meu curso era só direito. A prédia era só direito. Então, formei em 2007. Em janeiro de 2008, eu e o nosso colega Ladeira, também delegado,
ingressamos já no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica para formação, né, na carreira militar. Minha primeira lotação, Manaus. Primeira lotação. A questão do militar é isso, né? Você roda mesmo. Uma loucura, uma loucura. E isso influenciou muito nas minhas escolhas posteriores. Vou explicar por quê. Então, eu ingressei aliás, um momentinho antes, né? No final da faculdade, saiu o concurso para delegado de Minas. Eu fiz uma pontuação muito boa na primeira etapa, falta de experiência, não passei na segunda etapa. E fiquei meio chateado, porque eu já tinha delimitado a carreira de delegado como sendo a primordial minha. E o que te fez delimitar a carreira de delegado? Olha, eu gosto de trazer o mundo real para o direito. Eu acho que a carreira de delegado, você consegue trazer aquilo tudo que acontece, você faz a transição do mundo real para o direito. Isso, para mim, que é a grande... Você pode ter um monte de definições para delegado, e tem um monte de funções, mas, essencialmente, o que você faz? Você traz um fato, um evento real para o mundo jurídico. Você traduz aquilo para o mundo jurídico. Cara, exatamente. Fantástico isso. É isso que eu gosto. E isso, para mim, é a parte mais legal de ser delegado. Então, tudo bem. Passei aquela fase. Não passei logo na faculdade. Eu já vim me preparando durante a faculdade porque meu pai me dava a possibilidade de só estudar, então eu já vinha adiantando matéria e vinha preparando e tal. Não passei. Então, passei no OAB muito rapidamente, né? Fiz aquele basicão de final de faculdade e ingressei, fiz o concurso da Força Aérea, ingressei em janeiro. Antes do meio do ano eu estava em Manaus, lotado já como segundo-tenente da Força Aérea. Já assim, né? Já recebe aquela carga de trabalho muito inexperiente. Aquela carga que eu expliquei para você, jurídica, investigativa, enfim, comecei minha vida ali. E tive a sorte de trabalhar numa unidade que chama Sindacta 4, que é de controle aéreo. Foi, vamos dizer assim, o antigo projeto Civan, não sei se vocês vão lembrar. Eu sei. E a gente contemplava destacamentos em todo o norte do país, extremo norte, todos os pontos do norte. E como eu era o único assessor jurídico da unidade, eu presidia sindicância e inquéritos em todos os destacamentos. Cara. Então eu voava... Você rodava o tempo todo. Muito, voava muito mesmo. Eu brincava o seguinte, eu estava em Manaus... Aliás, minha casa era Manaus, mas eu estava em qualquer lugar. Porque uma hora eu estava no Acre, outra hora eu estava em Belém, outra hora eu estava, sei lá... Rio Branco? Rio Branco era maravilhoso, né? Mas eu pegava Jacareacanga, no interior do Pará. Destacamentos. Tinha destacamentos enormes de capital, com 200 militares. Tinha destacamentos com 3, 4 militares. E lá tinha crime, tinha sindicância, tinha eventos que eram necessários um oficial do serviço jurídico atuar. Eu me lembro até um episódio em Jacareacanga, que é o interior do Pará, um interiorzinho, um destacamento pequenininho de 3, 4 pessoas. Eu fui presidir um inquérito de um graduado, levou umas meninas para dentro do quartel né, dentro do Código Penal Militar, você não pode realizar o ato sexual dentro de ambiente militar, que é crime. Enfim, então assim, foi uma das passagens que eu tive. Enfim, fiquei lá 1 ano e meio, mas eu conheci o norte. Eu conheci o país nas entranhas mesmo, sabe? Porque nós que nascemos aqui no Sudeste, igual eu, você, Daniel também aqui, né? Rio de Janeiro, mas sempre por aqui. A gente não conhece o Brasil verdadeiramente. Não tem noção, né? Não, o Brasil é muito grande. Eu brinco com a minha esposa que a gente mora na Suíça. A gente não mora no Brasil, né? A gente tem uma condição privilegiada, a gente mora em locais assim, bem estruturados. Eu ia para pontos do Brasil que o índio, e eu tive contato com várias etnias indígenas, eles não falavam português. Era normal. Uma pobreza extrema, entendeu? Assim, foi muito bom para mim, para a experiência de vida, né? Eu levo isso para mim como um prêmio mesmo. E consegui uma transferência para Belo Horizonte. Depois de quase 2 anos, eu viajando muito e trabalhando, eu consegui a transferência para Belo Horizonte, aqui então CIAR na Pampulha. Isso. Agora o CIAR tá em Lagoa Santa, né? Agora em Lagoa Santa. Aí ali comecei a trabalhar mais internamente, como era uma unidade de
unidade de ingresso, né, de que realizava vários concursos. Então aí eu era praticamente um procurador. Eu trabalhava só respondendo mandado de segurança, subsidiando a AGU. Era um trabalho bem menos policial e muito mais jurídico. Uhum. Em 2011, né, foi nosso concurso, né? Edital 2011. E, na verdade, a minha ideia inicial, até mesmo na questão salarial, era ser policial federal. Era ser delegado federal. Puramente salarial. Pensando puramente no salário. Só que aí eu conheci o norte. Né? Eu saí da faculdade e conheci a fronteira. E provavelmente passando para delegado federal, para onde você ia, a primeira anotação era lá. Pelo menos uns 5 anos, né? Muito provavelmente. Então eu conheci o norte e conheci as mazelas. E eu já lá com meus 30 anos, já casado, com filho, falei, não vai dar. Não vai dar para voltar pro norte, eu acho que eu não encaro fronteira mais não. Então assim, tive a experiência, conheci o norte do país, a fronteira sul é uma fronteira melhor de fato, eu conheci de forma turística, nunca trabalhei, já trabalhei sim, em alguns pontos, também pela Força Aérea, mas aquilo me deu um baquezinho. Falei, não dá para voltar. Então, concurso na área federal, não dá. 2011 para 2012, eu já com 4 para 5 anos já da Força Aérea, fiz o concurso Só pra gente abrir um parênteses aqui, você estava estudando para concurso de delegado, então nesse tempo aí, né, quando você era oficial da Força Aérea, você estava focado no estudo para concurso de delegado. Eu nunca parei de estudar. Eu parei de estudar por um tempo, por um ano e pouco, foi uma fase de adaptação, e depois voltei a estudar normalmente, sempre focado para delegado. Eu fazia os concursos, né? Eu ia fazendo os concursos, mas vamos dizer, um treinamento. Passei para oficial PM Goiás, que era carreira jurídica. Aí comecei a fazer, mas eu estava esperando realmente sair o concurso de delegado de Minas, mesmo porque Polícia Federal é um portal, né? Às vezes abre, às vezes fecha, aquela coisa. Aliás, concurso de delegado não tem uma regularidade. Não tem. Isso é péssimo. É péssimo. Todo ano tinha que ter um. Eu aprendi muito nas Forças Armadas. Aliás, eu digo que a minha formação profissional se deu nas Forças Armadas. Eles têm um sistema lá que eu nomeei de sistema de caixa d'água. Para realizar uma defesa de limite de idade. Porque a gente produziu uma defesa de limite de idade que, por exemplo, a pessoa não poderia ingressar naquela carreira com um limite de idade X, porque daqui a alguns anos ele não poderia estar num posto militar na idade Y. Isso não cabe. Naquele caso, ele teria que ir para reserva se ele atingisse a idade naquele posto. Eu falei, não dá. Eu chamei de sistema de caixa d'água. É um sistema muito inteligente. Por quê? O tempo todo está entrando e o tempo todo está saindo. Nós não temos esse hábito. Isso é péssimo para a carreira. A gente não renova. Às vezes vem um boom. Mas aí a caixa... O nosso, né? 400 delegados entraram no nosso concurso. A nossa carreira, como é que ficou? Ficou uma pirâmide do Brasil. Enfim, entrei em 2011. Comecei... Enfim, fiz concurso. Fui... na pontuação, eu fui... Na somatória total, eu fui o primeiro colocado. Fui o primeiro colocado no concurso. E aí, na prova de títulos, eu passei para 7º no total. E tive o prazer de ter a primeira lotação no homicídio contágio. Fiquei 3 anos também, um local muito bom para trabalhar, aprendi muito. Um trabalho muito intenso. Aí, assim, ali sim, uma aprendizagem policial, de fato, e fazendo o que... Aliás, eu descobri o que eu realmente gostava de fazer dentro da atividade policial, que é combater o crime violento. Eu gosto de combater o crime violento. Eu vejo o trabalho de vocês, vejo o seu trabalho, Gabriel. É um trabalho refinado, né? Muito interessante, muito importante para a sociedade. Show de bola, mas eu gosto do crime violento, cara. Sério, eu gosto de combater o crime violento. Cara, e a polícia é bom pra isso, né? A polícia civil, né? Ela tem local de trabalho pra todos os perfis, né? Você gosta do crime violento, eu gosto do crime do colarinho branco, né? Da corrupção, eu me fascino com isso, né? O Buckmiller também gosta muito da questão do crime violento, né? O homicídio. Eu gosto muito de homicídio, já trabalhei em DHPP, onde o Flávio também. Pra mim,
a investigação mais interessante é o homicídio. Tem o de perfil, tudo que eu já vi. Tem o perfil administrativo também, o É delegado importantíssimo. para área administrativa também, que A é muito viatura importante. não chega na delegacia se a gestão for ruim. Exatamente. Então Então tem tem que ter. perfil de todos, né? A polícia civil, eu falo que ela cabe todo mundo. Exato. Cabe. Ela cabe todo mundo. Você tem que ir escolhendo os perfis e ir se encaixando ao longo do tempo, né? Por isso que é importante ir rodando, né? Sim, É. sim. Você não pode ficar estanque. Você não pode ficar parado num lugar só. Você tem que ir conhecendo, né? Às vezes você quer voltar, às vezes você quer sair. Isso é natural, Sim. né? Da carreira. Mas eu acho que um pouco diferente das carreiras policiais militares, ou militares, como a minha, né? Que eu fiz, que nosso colega delegado Ladeira fez, que fica mais fechada, a Polícia Civil permite você trabalhar em vários pontos, né? Em vários tipos de investigação, ou administrativamente, isso é mais um ponto que a gente tem que trabalhar. Mas, enfim, ela é ampla. Aí eu aprendi lá na Homicídios Contagem a trabalhar com crime violento, e lá, de fato, muito violento. Eu lembro que, à época, nós tínhamos uma meta de menos de 30 homicídios por mês. Contagem é uma cidade metropolitana de Belo Horizonte, né? Uma cidade metropolitana perto de Belo Horizonte. É uma cidade relativamente pequena, não é uma cidade grande, e nós tínhamos 30 homicídios por mês. Cara, é muito alto. É muito alto. Um muito por alto. dia? Um por dia. Então, quando a gente conseguia baixar para 24, 22, com atuações pontuais, sempre focando em organizações criminosas, em pontos de conflito latente, aí a gente conseguia baixar. Então, assim, era o máximo que a gente conseguia baixar ali para 22, 21. Então, a criminalidade era muito alta. Mas eu já trabalhava de forma focada. Eu sempre entendi o seguinte, se existe conflito de área, existe conflito territorial, e aquele conflito territorial tá produzindo homicídio, né? Você tem que atuar ali, porque a nossa capacidade é finita, a gente não é infinito, a gente não dá conta, é irreal. As pessoas um dia vão ter que entender que o volume de serviço, ele não é pareável com a capacidade de trabalho. Isso é impossível. Exato. Então você tem que trabalhar de alguma forma, de forma inteligente, não necessariamente com inteligência, mas de forma inteligente. Então eu vi ali que existia um conflito local, territorial, e eu atacava o conflito local territorial. E aí conseguia abaixando os índices. Cara, eu gostava demais. Aí de lá, DHPP. Ali era DHPP à época, né? Isso, Na era época, uma... exatamente. Era uma Como é que avançada, se né? chamava? Avançada. Era isso. uma delegacia avançada. E aí fui convidado, fiz alguns trabalhos legais lá, de diminuição de homicídios em vilas bem tumultuadas, bem conflituosas. E aí o doutor Cortá, à época, me convidou, que era o chefe da HPP, para assumir a Barreiro. Você trabalhou com a Fabiola lá, né? A Fabiola, minha grande amiga, Fabiola, delegada Fabiola. Excelente. Trabalhei com ela no DHPP. Excelente delegada operacional, inteligente. A Fabiola hoje tá no antissequestro, né? Antissequestro. Antissequestro. Até falei Top. com ela outro dia. Uma pessoa espetacular. Uma policial. Isso aí. Um policial, assim, com toda toda a honraria que se dá Às a um vezes na policial. polícia falta o policial. Falta. O camarada que realmente é policial. Isso é um problema. Isso é um problema. O cara acha que vai ser um mero servidor público. Ali e não. Não é. Não dá pra todos serem assim. Dá pra alguns serem, mas você tem Não, que... no setor administrativo, Sim. agora. Na homicídios. Não dá. Num dá. DEPATRE, num DOESP, que Difícil. são as... São as especializadas, né? De Isso, matérias mais... DENARC, muito não dá. complexas. Combate ao narcotráfico, combate ao homicídio, é muito complexo. Aliás, eu gosto da Homicídios porque ele tem um modelo de trabalho já pré-determinado. Você consegue já desenhar a investigação em um modelo. Você recebe aquele fato, você joga naquele modelo, você consegue um resultado. Diferente de algumas investigações, como a BAC, né, que a gente realizou mais pra frente. Então eu fui para Barreiro, só pra gente não perder a linha, que é uma região aqui de Belo Horizonte, muito violenta também, muito conflituosa, e fiquei cerca de 1 ano trabalhando na mesma filosofia, né, de otimizar a força policial, entendeu? Aliás, otimizar a força policial com vistas à tranquilidade pública. Uhum. Porque um homicídio, ele causa
uma intranquilidade nos aglomerados. Ele causa uma sensação de insegurança gigantesca dentro dos aglomerados. Então, meu objetivo sempre foi esse: atacar os homicídios, porque a grande maioria dos homicídios, você sabe muito bem, são dentro dos aglomerados. Atrelado ao tráfico de drogas. Atrelado ao tráfico de droga. 90%, se não é tráfico de droga, rouba veículo, rouba carga, mas assim, é 90% tráfico de droga. Passional não Passional chega a baixo. 5%. Baixo também. Baixo. Então, sempre trabalhando naquela vertente de somar esforços para combater o homicídio em locais quentes, né? Zonas quentes de criminalidade. E aí surge, no meio do caos, né? O caso Ana Hickman. Você tava de plantão? Como é que é? Cara, isso aí é uma história interessante. Foi na sua área do Barreiro, né? Não foi. Não foi? Foi não, ué. Eu Mas acho que foi no Buritis? Não, foi no Belvedere. Belvedere. Mas foi no fim de semana, não foi? Foi, essa eu vou contar. Essa eu posso contar. Fala aí. Cara, na homicídios não existia permanência nem plantão de delegado. Não existia. E aí, na época desse chefe, eu moro num bairro aqui de Belo Horizonte, chama Buritis, que é próximo do local do fato, que é um bairro chamado Belvedere. Dá 2 quilômetros lá de casa, certinho. Eu vi no grupo de mensagem, tinha um grupo do WhatsApp dos delegados, o nosso chefe deu um relato assim, aconteceu o evento e tal, deu um breve relato. Preciso de alguém assumir lá. E nesse dia, cara, a gente tava fazendo uma festa junina da escolinha do meu filho, na minha casa, cara. Caraca. Se você for ver as fotos, tiver a oportunidade de colocar, eu tô com uma jaqueta de couro no dia do evento. Eu lembro da jaqueta, eu lembro. E uma camisa quadriculada. Eu lembro você chegando no hotel com a jaqueta. Eu só arranquei aqueles remendo, né? Os de roupa. remendos, mas os remendos minha esposa comprou numa lojinha que era só colar. Eu só arranquei os remendos e saí. Não deu muito tempo. Por quê? Aí o doutor Cortar pediu alguém, demorou uns 10 minutos, um ridinho, tal. Eu falei, doutor, mora 2 quilômetros. Chego lá em 4 minutos. Ele falou, vai. Eu falei, fui. Peguei o carro, arranquei tudo que tinha. Eu não bebo. Eu não gosto de beber. Não bebo nada, nem cerveja. E tava tranquilo, falei, não, eu vou. Só que não tinha aquele cenário desenhado que aconteceu, não era. O que a gente conhece, aconteceu um evento lá, parece que teve uns tiros, alguma coisa assim, morreu. Mas já tinha falado quem que era? Falou. E aí, o envolvimento com a Ana Hickman já tava lá. Mas a gente não conecta uma coisa na outra, né? Beleza. Cara, quando eu cheguei no hotel, que é um hotel de luxo aqui em Belo Horizonte. Passei minha noite de núpcias lá. Não, hotel maravilhoso, cara. Hotel espetacular. Aquele circo armado. Já tinha imprensa. A Polícia Militar já estava lá, lógico. O Rabecão não tinha chegado. O nosso pessoal de local já tinha chegado, os investigadores. Então, eu cheguei mais ou menos junto com a perícia. E, cara, aí você imagina um local de crime, um hotel. Entendeu? Grande, complexo. Mas a imprensa estava no local do crime? Não, eles estavam no térreo, né, do hotel. Não deixaram ninguém entrar? Não deixaram ninguém entrar. Então aí você imagina um local de crime, uma cena de crime, né, imediata, enfim. Um hotel muito complexo. Muito, muito, muito complexo. Eu já tentei começar a pescar o que estava acontecendo, né? Então eu peguei um investigador, nossos investigadores aqui em Minas, né? Tem outras carreiras, né? Eles chamam de inspetor de polícia no Rio de Janeiro, né? Sim. Enfim, eles são muito experientes, os que trabalham no homicídio, já estão lá há muito tempo. O pessoal lá é diferenciado. Diferenciado. Então, eu já cheguei direto no investigador, me explica o que aconteceu. Ele já me deu um cenário mais ou menos do que tinha acontecido. Falei, tá. Muito mais ou menos, cenário muito mais ou menos, porque o fato, só pra vocês entenderem, ele aconteceu em 2 dias, o evento se deu em 2 dias, em 3 ambientes diferentes. Ó, dá um podcast de 4 horas pra gente conversar sobre o caso. Com certeza. Só que você já falou aí de 4 horas. 2 dias, já tô pensando, o cara devia estar perseguindo ela. Ele estava. Deixa eu dar uma préviazinha, assim. Ele, na verdade... O morto, né? O autor. O autor do encarceramento, do sequestro, né? Porque houve um sequestro, houve um encarceramento. Ele é de Juiz de Fora. E ele nutria um sentimento pela Ana Hickman, um sentimento doentio e tal. E ele vende tudo
vende todos os seus pertences, porque era uma pessoa mais simples e tal, vende tudo que tinha, compra uma passagem só de vinda, né, para Belo Horizonte, compra um revólver 38, pesquisa lá qual que seria a arma mais eficiente para causar, para matar, tem entre aspas, né? Não, o que a gente conseguiu extrair do celular dele. 38 mata? Qual é melhor? 22 mata? Qual é a melhor munição a ser usada? Então ele prepara aquele cenário todo. Tem toda uma preparação. Tem toda uma preparação. Ele vem acompanhando a Ana Hickman em tempo real, porque ela publicava tudo. Então, a história eu me lembro que ela veio para fazer um evento aqui de moda, venda de produtos, também no Belvedere, no mesmo local. Então ela postou tomando café, postou dentro do aeroporto, inclusive ela postou minutos, 3 minutos antes dele entrar. Eu tenho toda a ação foi cronometrada pelas câmeras de segurança do elevador, porque não tinha no corredor. Então assim, 2, 3 minutos antes dele entrar, ela posta, olha, fiz o cabelo, só que eu não sei fazer maquiagem, tô esperando chegar o maquiador. Aí ele entra. Ele sobe e entra. Enfim. Ele se passou pro maquiador? Ele entendeu que naquele momento haveria uma possibilidade de ele entrar. Mas ele tinha estudado anteriormente os passos. É uma longuíssima história, hein? Cara, é fã mesmo, né? Fã. Olha, é tão interessante que essa investigação foi tão interessante que o start dele, e ele acreditava de fato que havia um vínculo com a Ana Hickman, porque ele postou no Facebook, ainda não tinha Instagram na época, que ela saiu com um vestido, eu tenho a foto desse vestido, um vestido amarelo, todo de renda, postou uma coisa assim nos comentários, nossa, você tá linda, numa quarta-feira. No domingo ela aparece num programa de manhã, que era o programa dela na Record, com esse vestido. Ali ele acreditava, e a família sabia disso, ali ele acreditou que ela correspondeu à paixão dele, entendeu? A família sabia disso. Cérebro humano E aí foi gerando toda aquela paixão, ele programou, enfim, uma luta. Ele teve uma luta muito, muito bruta mesmo, muito, muito violenta com o cunhado da Ana Hickman. Quando ele entrou, tava o cunhado e a Ana Hickman dentro, né? Então vamos lá, o que acontece? Ele, enfim, ele estudou todos os passos. Eu tenho nas câmeras do saguão, você vê a Ana Hickman entrando, você vê ele seguindo atrás, a Ana Hickman vai no balcão conversar alguma coisa, ele segue, em sequência ele vai no balcão pegar a informação, ele fez um estudo muito interessante. E aí, nesse momento que ele sobe, o cunhado da Ana Hickman, que é o Gustavo, vem com a mala para deixar a Ana Hickman e a esposa dele esperando o maquiador. Deixar as mulheres dentro do quarto. Ele fala, vou deixar vocês à vontade. E aí ele, já seguindo, né, toma de sequestro o Gustavo e entra pra dentro do quarto com os 3. Aí tem aquela cena dos 3 sentados na cama e ele começa a fazer ameaças com revólver, roleta russa. Ele começa a ter um monte de devaneios, você me ama, por que você me largou? Eu conheço seu filho é lindo. Aquela coisa bem... Ele chegou nessa roleta russa a tentar disparo? Na roleta russa, não. Aí o que acontece? Nessa ameaça, Ana Hickman dá um desmaio, ele perde a conexão com a Ana Hickman, ela desfalece. E aí ele dispara, sequencialmente. E a Ana Hickman desfalece no braço da cunhada. O disparo não acerta a cabeça e acerta o braço da cunhada. E vai atravessando o corpo, falando de forma bem simplista, atravessando o corpo, parando na femoral, perto da femoral. Pra quem não sabe, né, você tem o trajeto, né? Exatamente. Trajetória do projétil da arma de fogo, né? Ele tudo nos autos desenhado, o ângulo de disparo, tudo perfeitamente desenhado nos autos. E aí ela sofre o disparo e o Gustavo, aí ele começa a reagir. Só nesse momento que ele reage. Ele pega a arma e grita, corre. As duas saem do quarto, a porta fecha sozinha, trancando. Hotel, né? A esposa dele cai no chão, porque ela anda poucos passos, cai no chão, Ana Hickman sai e vai pro segundo andar. O segurança e o cabeleireiro, o maquiador, que de fato estavam subindo, e o maquiador já tinha visto aquilo acontecendo, chamou o segurança, pegam ela e levam ela pro hospital lá próximo. Enquanto isso, os dois lutando. No quarto, trancado, lutando. Lutaram cerca de 6, 7 minutos, né?
Uma luta muito violenta que deixou muita marca no corpo deles. E ao final, o Gustavo consegue, com os dois no chão, efetuar 3 disparos na nuca do agressor. A grande questão que ficou na época é se houve um excesso. Aí o pessoal falava de escusa. Cara, foi uma legítima defesa clássica. Aliás, por sinal, isso gerou no pacote de crime alguns artigos que nem passaram a época, que foi conhecido como a legítima defesa da Hickman, ou Lei Ana Hickman. Ah, sim. Não sei se vocês lembram disso. Mas foi distorcido do evento. O evento foi legítima defesa clássica. Por quê? No conjunto, na dinâmica do crime, eu consegui demonstrar que ele disparou enquanto eles estavam em luta. Não houve uma dominação, entendeu? Não houve aquele momento de dominação. Cessar a agressão injusta. Não cessou. Ele foi progressivo, ele pediu pra parar, ele lutou depois que ele disparou. Foi mais que isso, foi progressivo, entendeu? Então, assim, tecnicamente estava muito bem desenhado. Pra você entender a dinâmica do crime, é complexo. Tanto que foi um fato complexo. Mas, claramente, uma lei vítima de defesa clássica. E aí, enfim, fiz o relatório final, né, com toda a liberdade mesmo, que o delegado de polícia tem que ter, com a fundamentação jurídica e fática que o delegado tem que ter, porque a base é trazer o mundo real para o mundo jurídico. Entendi que ele não cometeu aquele fato, ou cometeu sobre um excludente, né, na verdade. O promotor entendeu por bem denunciá-lo. Uma denúncia simples, muito simples. Eu li a denúncia, era bem simples, direta, objetiva. Mesmo que se ele entrasse muito na técnica, não daria nem para determinar qual disparo foi, porque eram 3 disparos, qual que causou a morte. Enfim, tinha uma gama de questões técnicas sendo discutidas. Não estou falando nem de jurídicas, estou falando de investigativas e técnicas, que não davam para, né, na transição, falar, não dava. A juíza absolveu sumariamente, né? Sim. Na fase de pronúncia. Na fase de pronúncia. As pessoas às vezes me perguntam, mas você não acha que ele não deveria ter denunciado? Eu acho que ele deveria ter denunciado. Tá correto. A opinião dele ali na hora também, né? Sim, mas o modelo não é... A denúncia é no seguinte sentido. Há uma fumaça, né? Há uma aparente legítima defesa. Vamos trazer ao crivo do contraditório, mesmo porque o tribunal do júri o rito do júri não permite essa absolvição, tem a fase adequada, para só lá pedir absolvição. Eu não teria problema, acho que tecnicamente estaria perfeito. Mas enfim, não foi isso, não foi a escolha, e entrou para... foi denunciado e absolvido. Houve o recurso. Após recurso, a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos termos do meu relatório final. Se você pegar o meu relatório, que posso disponibilizar para vocês até para fins de publicação, seria interessante. Se você pegar o meu relatório e você vai ler o acordo do colegiado, é o meu relatório. Ipsis literis, né? Literalmente. Que a gente fala do direito. Literalmente. Mas o que eu fiz? Trouxe o mundo real para o mundo jurídico. E aí, continuando na carreira, né? Terminei o caso na Hickman, eu já com 4 anos de homicídio. Falei, olha, deu para mim. Cansei, quero trabalhar em outros locais. O homicídio é bom, mas tem hora que cansa. O demais cansa. O trabalho de homicídio, ele é cansativo, porque ele é um trabalho muito manual. Ele é um trabalho bruto, ele é cansativo. Por quê? Você está no local, você trabalha com matéria pesada e você opera. Eu falo que o pilar, o operacional do policial civil é investigar, operacionalizar e operar. Essa, para mim, ser um policial civil operacional é isso. Não é aquela coisa de grupos especiais. Aquilo são outras carreiras, ou locais específicos da Polícia Civil. O policial civil operacional, ele tem que saber investigar, ele tem que saber operacionalizar, que é o quê? É preparar a operação, enfim, localizar o indivíduo que está com que está com a prisão em aberto, enfim,
operacionalizar e operar. E lá a gente faz muito isso no homicídios. Então ela é cansativa. Muito completo lá. Muito completo. E é cansativo, porque desgasta muito fisicamente. E é aquela história, nós nunca temos a força necessária para suprir a demanda. A grande verdade é essa. Exato. E a gente acaba sacrificando pessoalmente para conseguir um resultado. Eu fico vendo as pessoas falando de funcionário público. Tá um debate muito recente. Assim, é recente, né? O pessoal tem jogado à baila essa situação, né? De funcionário público ser o problema da questão. Fala, pessoal, vocês não sabem como os funcionários públicos se dedicam ao que fazem. Exatamente. Né? Os que eu conheço e os que eu trabalho, eles se dedicam pessoalmente, em detrimento até da atividade da vida familiar, tal, para executar o serviço público. Porque a gente faz porque ama, né? Posso falar de outras carreiras, mas da nossa, principalmente carreira policial, não tem muita dúvida, não. E aí eu saio, Gabriel, da homicídios, cumpro esse ciclo de 4 para 5 anos ali na homicídios, já fecho com esse caso e vou para uma delegacia territorial diária. Então, 4ª delegacia do Barreiro, e a gente comumente chama de delegacia do Buritis, porque é uma área muito conhecida aqui em Belo Horizonte. E passo a atuar em pontos que eu nunca atuei. Eu faço uma polícia comunitária, coisa que eu nunca tinha feito na vida, porque eu sempre combati o crime violento enquanto delegado. Agregando mais conhecimento, né? Sim. Por isso é importante rodar, ver outros lugares, cidades menores, maiores, Sim, especializadas e o distrito. E o distrito, né? É bom demais. Eu gostei muito de trabalhar. Não era a minha paixão, é verdade, mas eu gostei. Porque eu tinha contato com o público, coisa que no homicídio você não vai ter. Porque lá é combate, lá é crime, prisão. Crime, investigação, prisão. Eu tinha contato com a senhorinha que estava com problema de perturbação ao sossego, porque o cara estava tocando música até tarde. Eu tinha contato com o dono do bar que o pessoal estava arrombando. Então, eu gostei daquilo. É muito bom, cara. É uma polícia comunitária. E, novamente, com aquele preceito de atuar de forma focada, eu comecei a atuar onde estava incomodando, né? Então, por exemplo, eu tenho uma grande faculdade no bairro. Tinha perturbação ao sossego, um tráfico de droga em alguns pontos, sabe? De fim de faculdade, de bar e tal. Então, operações conjuntas, comecei a atuar ali. E olha que interessante, eu tinha um aglomerado também na minha área, só um aglomerado, e é uma área muito boa que eu trabalhava, porque tinha baixo índice de criminalidade violenta, mas ainda tinha um aglomerado. E aí eu comecei com aqueles princípios do combate ao crime violento a combater o aglomerado. O aglomerado chegou a ter isso eu acho que Belo Horizonte já tem uma tranquilidade. Mas nível Brasil, um aglomerado ficar 8 meses, 9 meses sem ter um homicídio. Nossa. É no Ventosa? É no Ventosa. Eu peguei essa área na homicídio. Enquanto eu era delegado de área. Isso. A gente chegou a fazer reunião do GIE junto. E eu combatia o homicídio tentado e o tráfico. Engraçado que eu fui ter o reconhecimento enquanto delegado de distrito. Eu recebi uma condecoração do Ministério Público que eles dão todo final de ano aos que participam do GIE, como se no delegado mais combativo do GIE, né? De crimes violentos e tal. E engraçado que eu combatia muito mais na época do homicídio, mas tudo bem. E enfim. Ali no Buriti você teve um caso emblemático, né? Que foi o caso... Mais um caso emblemático, né? Que foi o caso da Baker, né? Virada de ano ali foi o quê? 2020, né? 2019 para 20. 2019 2020. Exatamente. Eu tava voltando da praia. Rapaz, eu ia muito na Baker. Eu não bebo também cerveja, não, sabe? Nem bebida alcoólica. Eu também não bebo, não. Eu tava voltando da praia e teve esse caso. Foi no dia que eu cheguei em casa, dia 5 de janeiro, 4 de janeiro. 5 de janeiro foi já um momento, a gente tava começando a descobrir algumas coisas. Falar que eu tinha 14 garrafas do lote lá em casa. Tomava direto, galera. Engraçado, eu tava comentando com vocês mais cedo que alguns casos apagam outros casos da nossa carreira, né? Mas eu tive muitos casos interessantes, cara, muitos casos interessantes. Mas a Baker realmente chamou atenção.
E interessante que eu fecho os ciclos, eu acabo fechando os ciclos de carreira, de local, de lotação, com grandes casos e vou para outro lugar. É interessante isso. Sim, final de 2019, início de 2020. Eu sou morador do bairro Buritis. A Baker é na área territorial da minha delegacia e os eventos aconteceram no Buritis. E eu já, a questão da interação com a comunidade, eu já interagindo com a comunidade, com todos que ali moravam, pela sociedade civil organizada, com a associação de bairro, com a polícia militar, com os CONCEPs, com os conselhos de segurança, né, que a gente tem aqui em Minas, que é a sociedade civil organizada para a segurança pública. Então eu já interagia já com todo mundo de forma muito dinâmica, muito interessante. Então, a primeira notícia que eu tive nesse evento foi o seguinte: houve um envenenamento num restaurante no Buritis por causa de veneno para rato. Foi o primeiro ponto que eu tive de informação. Porque o presidente da associação de bairro me ligou, que hoje inclusive é um vereador aqui de Belo Horizonte. É o Braulio, né? Braulio Laro. Na época era presidente da associação, me ligou e falou: olha, eu tinha essa interação muito dinâmica com a sociedade, via rede social, via o grupo do WhatsApp, eu sempre participei muito. E ele me liga: olha, tem uma situação assim. Eu falei: tudo bem, deixa eu ver. Eu tava de férias também. Liguei pro meu plantonista, falei: dá uma levantadinha no Reddit aí, vê se tem alguma coisa e tal. Nada. Eu falei assim: nada. Ele: nada. Aí ele foi, gravou um vídeo e tal, explicando, porque gerou uma certa comoção no momento. E aí, eu achei que era um sábado. Sábado, exatamente, sábado para domingo. Na segunda-feira, eu recebo um procedimento. O meu chefe, meu regional, que era um delegado acima aqui, o Dr. Romo, me liga e fala: olha, tem 2 copos no ML, 1 ou 2, se não me engano, 2. E tem uma suspeita de intoxicação, a gente não sabe a origem. E olha que interessante. Como não tem origem, vai ficar pro barreiro. Não era para ser meu também, como a Ana Henrique não era para ser minha. Vai ficar no barreiro porque o ML é na área do barreiro. E aí, a maioria de pessoas de férias, eu voltando na segunda de férias, os colegas todos de férias, pra quem caiu? Pra mim. De novo. E não era pra ser meu. Territorialmente, poderia falar, depois a gente entendeu o que aconteceu no meu bairro. Mas, se for pensar, era até da consumidor, porque era matéria especializada. Mas, enfim, não era pra ser meu. Mais um caso que não era pra ser meu. E acabou caindo. O regional de férias, outros delegados de férias, estava só eu e a doutora Virgínia, que era mais antiga, ela falou: não, esse é seu, tá? Resolve aí. Eu falei: Virgínia, tá bom. Bota na conta do aspira. Foi tipo assim mesmo, foi desse naipe. Eu falei: não, beleza, manda pra cá que eu resolvo, deixa comigo. Mas assim, muito inocentemente, entendeu? Diligência preliminar e tal. Aí o negócio começou a pipocar. Os familiares das vítimas começaram a manifestar em rede social. E aí, isso foi segunda, terça. Na quarta-feira, eu recebo do pessoal do ML uma notícia seguinte: olha, um envenenamento por dietilenoglicol, que é a substância que a gente encontrou ao final da investigação. E aí, a gente vai à fábrica para entender se havia essa substância lá. Nós encontramos a substância. E aí desenvolvemos uma investigação extremamente complexa, baseada assim, não havia uma técnica pronta para aquele tipo de investigação, porque, novamente, qual que era o cenário do crime? Uma fábrica. Era uma fábrica. Cerveja artesanal, que é algo recente, né? Pois é, mas eles falam artesanal, mas o tamanho dela é gigantesco. São 4 galpões gigantescos. Artesanal é um modelo delicado de se indicar. Era grande. Tudo que tá fora da Ambev fala que é artesanal. Era muito grande, muito grande. Então, o cenário do crime, a gente conseguiu entender que não era uma contaminação pontual, que era uma determinação, que era uma contaminação de um conjunto, né, com o uso de algumas marcas. A gente foi a Brasília. É um caso bem complexo também para se desenhar. E achamos, após muito trabalho pericial e investigativo, muito trabalho químico, físico, de todas as matérias, a engenharia, ao laboratório de química, tivemos a ajuda do corpo
do Centro Nuclear Tecnológico da que fica na UFMG. Eles, assim, a gente teve a ajuda de muita gente, do Corpo de Bombeiros, muita gente, um caso muito complexo, que ainda tá em andamento, né? Mas a gente conseguiu ali delimitar o que aconteceu, como aconteceu, com quais substâncias aconteceram e quantas pessoas foram contaminadas. A gente teve uma atuação paradigma. A verdade é essa. Já aconteceram outros casos depois da BAC. Alguns casos de contaminação pontual. Teve um caso recente, a Juiz de colega... Fora? Não, teve um aqui próximo. Juiz de Fora também. Matheus Leme, Matheus eu acho. Leme, Juiz de Fora, no Espírito É Santo. a mesma coisa? Mesma coisa. E todas as vezes que as polícias... A nossa polícia é mais fácil. O problema, a colega ligou. Aliás, eu vi que ela estava com caso, eu liguei para ela. Ela, olha, tô precisando de ajuda nisso, na materialidade. Falou, então você vai no ponto tal, tira o sangue quando foi colhido na primeira... Enfim, dê a instrução. das Tudo pedras, que você né? fez ali, né? Ela fez e achou a materialidade. Tava Bom um problema. demais. O pessoal do Espírito Santo, mesma coisa. Encontrou uma contaminação, veio beber da nossa fonte aqui no Instituto de Criminalística para pegar os parâmetros. Porque, só para você entender, isso aqui é água. A gente sabe que é água, mas prova quimicamente que é água. Você vai ter que... Vai ter que pegar substâncias Exatamente, aqui, você vai ter que balizar, oxigênio e tal. entendeu? Então, assim, a gente teve que criar um parâmetro investigativo para recolher aquele tanto de gente, fazer o caminho da cerveja. Não tem o caminho do dinheiro? Tem o caminho da cerveja também. Tem, ué. Da fabricação, Ela né? veio de onde? Você comprou onde? E pega a notinha. Quais Você são os bebeu onde? materiais? Isso, lá atrás. Eu fui lá atrás. Eu achei esse dietilenglicol lá em Santos. Lá de onde é que ele veio. Lá no início. E eu vim fazendo o Bacana. caminho dele até chegar no copo da vítima. Eu E tinha um fiz o caminho. buraquinho, não tinha? Tinha. Eu vi na televisão isso na época. Ali foi mais um ponto de... Ali foi o que chamou mais atenção, porque é visual. Que é visual chama atenção. Claro. Mas tinha mais ponto de contaminação. Trabalho muito complexo, sabe, Daniel? Muito complexo. Eu vou te falar, você fez uma investigação que outras polícias vão querer aprender. Porque Sim. fatalmente isso vai acontecer. Como aconteceu em Matheus Leme Sim. e no Espírito Santo. Se isso acontecer de novo, vão te procurar, pode saber. Eles vão procurar a chamado polícia living civil, case, né? Exatamente, é o caso paradigma. Claro. Eu sou uma engrenagem da Polícia Civil e eu tenho plena consciência disso. Não, claro, mas a expertise tá na sua cabeça. Sim. Isso é bom também. As pessoas atuaram ali no modelo, os médicos legistas, a dedicação, cara, para encontrar, não foi simples. O laboratório de química da Polícia Civil, gente, é um negócio que é uma carreira policial também, Exato. que as pessoas esquecem. Perito, né? O perito Vamos é uma chamar carreira o perito aqui, hein? muito Vamos, interessante. médico legista também. O com médico certeza. legista são carreiras policiais que, quando são indivíduos que se destinam à investigação e se dedicam à investigação, interagem com os outros membros da investigação, cara, é um trabalho. É a BAC. Exato. É o BAC. Exato. Eu tive o prazer de investigar um feminicídio. Em 6 dias a gente conseguiu prender o cara. E eu dei uma palestra numa faculdade e eu coloquei todos os personagens da Polícia Civil nesse caso. A importância da escrivã dos investigadores, do investigador do local do crime, Sim. do perito que foi lá, do médico legista que colheu o DNA. Ou seja, cada um foi fundamental para a condenação. E o juiz do júri elogiou muito a Polícia Civil nesse caso. Você vê como é que a gente não trabalha sozinho. Não trabalha. Cada um é fundamental. Pra quem tá acompanhando a gente aí, o Daniel deu mais detalhes desse caso no primeiro episódio, né, Daniel? Falei, Falou desse pode caso crer. no primeiro episódio. Esse foi muito marcante. É interessante as carreiras policiais, né? Nós somos várias carreiras. Nós, policiais civis, nós somos vários. Nós temos o escrivão, o investigador, né? O delegado, que é a figura clássica, o médico legista, o perito criminal ímpar. Mas, assim, e aí você abre os leques, como nós abrimos como delegado, eles abrem os leques dele também. Eles têm um engenheiro, eles têm o químico, tem o bioquímico, o farmacêutico. E nesse caso, Barker, eu te falo que eu usei, assim, sei lá, 70%, 80% das especialidades. Por quê? Eu precisava do engenheiro para entender a estrutura, porque é ele que achava, vamos dizer, o buraco. Mas eu precisava do químico para ter certeza que aquele buraco estava trazendo um elemento tóxico e por aí vai. Então foi muito complexo. Finalizei o caso Baker no meio do ano de 2020. E, enfim, passei o ano 2020 e fui convidado agora no final do ano, no início desse ano, para
para compor um grupo de segurança e inteligência dentro do Ministério Público. E hoje lá estou, atuando como delegado de polícia, com funções essenciais de delegado de polícia, investigando, realizando trabalho de inteligência, que também é um ponto da nossa carreira, muito interessante até se destacar, mas em outro órgão, né? Fui emprestado, venderam o meu passe, né? Meu passe foi vendido. Mas é bom, essa interação de carreiras, né? É muito interessante. Dá até um exemplo, nos plantões da Polícia Civil de Minas, em BH, tem um guarda municipal que trabalha com a gente, um policial penal. Muito interessante isso. É muito bom, a interação das carreiras. E ali eu sirvo também como uma ponte entre a Procuradoria, né, os procuradores, os promotores e a Polícia Civil, para entender o nosso mundo, né? Porque o nosso mundo policial, ele é peculiar. Eu falo que é um estilo de vida. Ser policial é mais que uma carreira, é um estilo de vida. Lógico que tem gente que vai levar, né, a pastinha, leva a pastinha, fecha a porta e tal, natural. Mas eu acho que a grande massa é um estilo de ser, um estilo de viver. Nós não é uma profissão, é um estilo de vida. Então eu faço também, hoje eu estou numa ponte, faço a ponte também, para que o Ministério Público, Lato Senso, entenda o nosso estilo de vida, entenda, né, os nossos procedimentos, os nossos sistemas. Enfim, hoje eu estou nesse ponto mais pacato, vamos dizer assim, né? Trabalho de inteligência que não é pra qualquer um, né? Toda a experiência, desde Forças Armadas até o caso Baker. Exatamente. Com certeza fizeram com que você recebesse esse convite, né? São quase 15 anos ao todo de profissão, mas a paixão ainda fica lá atrás, cara. A paixão, você vai voltar. É o caminho natural. Sabe, né? Como? Não, sim. Porque nós somos passageiros. Nós somos verdadeiros peças de tabuleiro, de xadrez. Você já viu aquela... O que acontece no final do tabuleiro? Todo mundo pra mesma caixinha. Todo mundo pra mesma caixinha. É isso aí. É isso. Nós somos peças de tabuleiro. O rei dia tá e aqui, o peão. uma hora o rei te come, outra hora você come o rei, por aí vai, entendeu? É isso mesmo. Você come a rainha. A rainha, o bispo... Entendeu? E aí, no final, a gente cai pra dentro do... Cara, muito legal isso que você falou, cara, porque eu sempre falo pras pessoas, né? Quando você vira policial, é impressionante como a sua vida muda. Você é outra pessoa. Assuntos que você normalmente conversa entre os amigos policiais, numa roda de amigos que não são policiais, às vezes não entendem e é um assunto que... Sim. É outra vida, é outro mundo, cara. E eu gosto muito. A minha evolução como pessoa, depois que eu virei policial, é absurda. Experiência de vida, as mazelas que a gente vê Exatamente. E a gente tentar, dentro do possível, da estrutura que a gente tem, que não é das melhores, mas dá pra fazer um bom trabalho. Tá. Aquele que não faz nada, botando a culpa na estrutura, é preguiçoso. Exato. Alguma coisa você consegue fazer. Preguiçoso. Alguma coisa você faz. Mas é o que eu falei. Trabalhando com inteligência. Isso. Trabalhando de modo... Otimizar os recursos. Otimizar o né? recurso. É isso aí. Otimizar o recurso. Dá pra fazer. Selecionar o que é mais importante. Eu tenho esses casos marcantes que marcaram a minha carreira. E eu digo que eu sou muito, muito sortudo. Eu sou um cara sortudo, bicho. Porque às vezes você fica 30 anos, Gabriel. 30 anos pra pegar um caso. As pessoas aposentam e não pegam. Eu já peguei 2, cara. Exato. Entendeu? Que bom, né, cara? Se fosse um delegado ruim... Além de pegar 2, soube atuar bem neles. Isso aí. Né? Obrigado. Isso não basta você... Não, peguei um caso importante, imprensa em cima, repercussão nacional, mas você faz um trabalho meia boca. Porra, cara, você levou o nome da polícia lá em cima, sabe? Isso e assim, dentro fantástico. do meio policial, o Grossi, ele é um cara muito bem quisto, bem falado, né? Sim, bom sim. abrir pra galera. Que a gente, na polícia, a gente sabe quem é de verdade, quem é de mentira. A gente sabe quem é quem. A gente sabe quem é quem. Sabe. E abrindo pra quem não é do meio, não só por esses 2 casos, Eu não né? sou de Instagram, não, né? Não, Policial de Instagram. pois é. Você aparece menos, mas dentro a gente sabe. Então é Exato. importante. Agradeço. Então, na minha opinião, foi uma sorte os casos caírem pra você. Sorte é pra quem tá no jogo, né? Exatamente. Sorte é a união entre oportunidade e competência. Exatamente. Galera, show de bola esse Porra. bate-papo. Assim, a gente tem que ir caminhando pro finalzinho. Só antes da gente encerrar, Dr. Flávio Grossi, o que você imagina assim pro futuro da carreira? O que você acha que
a carreira de delegado precisa de evoluir ou precisaria de alcançar, e até também para a melhoria da instituição. O que você acha assim, de que poderia vir para somar numa melhoria da instituição da Polícia Civil? Eu vou falar a Polícia Civil de Minas, mas eu acho que cabe a todas as polícias civis. Nós temos que fazer o que a Constituição determinou e o que nós sabemos fazer. Nós temos que investigar. O resto é resto. Acabou. É muito simples assim, para mim. Só que eu entendo que eu tenho uma visão mais operacional, até pelo meu momento de vida. Existem outras visões policiais e eu respeito. Mas eu só vejo uma instituição policial investigativa evoluir investigando, gente. Exato. Entendeu? Não tem outra lógica. A gente pode até fazer... Eu vou te dar um exemplo muito simples. Identificação civil. Que nós fazemos aqui em Minas, muito bem feito, por sinal. Temos que melhorar, lógico. Mas falta recurso, mas temos que melhorar. Mas aqui, para que você faz identificação? Para promover cidadania. Aqui, eu quero pegar as informações de quem está sendo identificado. Banco de dados. Exato, Pronto. banco de dados. Quero o dedão do cara lá. O que a gente pode dizer também, traduzir para a questão de registro de veículos e controle de condutores. Exatamente. É o banco de dados que me interessa. Detran. Eu não me interesso. Vamos prestar a cidadania, ok. Mas eu quero o banco de dados. Exato. E o nosso banco de dados hoje é muito bom. Excelente. A gente tem senhas excelentes. Não, os sistemas mineiros da Polícia Civil de Minas, eles são espetaculares. Espetaculares. São modelos a serem replicados. Fora a Infoseg, né? Que é nacional. Não, aí já é nacional. É eu nosso falo Minas, mesmo. Minas. É de copiar e de replicar. Agora, eu espero da Polícia Civil que ela investigue e que ela cresça investigando, né? E que cresça investigando, Gabriel, em todos os pontos. Todos os pontos. Não só, apesar do meu amor à criminalidade, ao combate à criminalidade violenta, mas eu quero ele investigando em todos, Daniel. Em todos os pontos. Frentes, né? Todas as frentes. Então, assim, quando eu vejo alguns colegas do interior fazendo alguns serviços pontuais, e eu sei que é extremamente difícil você ser delegado no interior, apesar de eu nunca ter sido, mas eu sei que cara, aquilo me dá uma alegria. De verdade. Porque eu vejo que ele se esforçou, que ele se desdobrou para fazer o que a gente tem que fazer, que é investigar. Eu tenho amor pela profissão, eu não me vejo em outra carreira, eu não me vejo em outra atividade, eu sou policial, lato sensu, delegado de polícia, mas, acima de tudo, policial. E eu acho que a nossa natureza é investigar e tudo que nós vamos fazer tem que ser com um fim. Isso vai servir para investigar. Não vou entrar em debate. O Detran fica, o Detran sai. Cara... Não me importa. Vai ser para investigar, nós vamos ter conteúdo. Eu não quero perder conteúdo, banco de informação. dados fica É mais. Eu quero tudo. Eu quero tudo pra gente enriquecer e crescer como agente investigador. É isso que eu quero. É isso que eu vejo a polícia crescendo. E é isso que eu espero da polícia num futuro próximo, né? Num futuro próximo, que dá para realizar, né? Com doutrina. Os delegados têm que ser doutrinados. Nós chegamos na academia cru. Nós temos que ser doutrinados ao combate à criminalidade. Enfim, com incentivos a quem de fato investiga. É isso que eu espero. Cara, show de bola. O recado tá dado. Isso aí. Quem quer ser delegado tem que vir com essa cabeça aí, senão... Flávio Grossi, para quem quiser te seguir em rede social, você tá em rede social? Como é que é? Eu não sou muito ativo, mas eu sempre tô postando alguma coisa interessante da carreira ou do meu estilo de vida. Flávio H. Grossi, @ Flávio H. Grossi, GROSSI. Pode me seguir lá no Instagram. Tô sempre postando alguma operação, alguma coisa interessante. Não tem nada midiático, nada fantasioso. É realmente o que é mesmo, de fato. Eu não faço conteúdo, eu não sou gerador de conteúdo. Eu sou o que eu sou. Um policial, tenho minha vida, né? Eu gosto de esporte, pratico meus esportes, muito vinculado a essa atividade ao ar livre, enfim. É isso, é a minha vida. É uma vida, é o estilo de ser policial. Cara, bacana demais. Show de bola. Vocês já sabem, se quiser me seguir lá no Instagram, @Gabriel Fonseca Delta. @prof.danielbuch. É isso aí, gente. Tamo Valeu. junto, bom demais. Obrigado mais um episódio. Agradecer ao Dr. Flávio Grossi aí por nos brindar com esses casos aí. Foi muito bacana. Valeu. O povo vai gostar demais. Um abraço, pessoal. Muito obrigado.